Vamos entender um pouquinho de programação neurolinguística, PNL, ok? Vamos botar aqui. PNL. O que é PNL? O que é PNL? PNL, Programação Neurolinguística. Vou definir para você. Vamos começar primeiro com o N. N é neurologia, a neuro, o meu cérebro. E a PNL entende que a nossa mente, o nosso corpo, ele é como um hardware, é como se fosse o nosso computador. O seu celular, que você está me acompanhando aqui a live, através do Instagram, provavelmente você esteja fazendo isso através de um celular, seja ele de que marca for, Android, o iPhone, iOS, enfim, pode ser de qualquer marca, Apple, pode ser Nokia, pode ser Samsung, pode ser qualquer tipo de equipamento. Ou você está me assistindo aqui no YouTube através de um notebook ou de um PC, que também pode ter diversas marcas. No geral, esse hardware ele é muito semelhante um do outro. Essa é a máquina, é a estrutura. Ou seja, o nosso corpo, todos nós temos um corpo, todos nós temos um cérebro, e esse é o nosso hardware. Então, o N da PNL, da programação neurolinguística, quer dizer isso, a nossa neurologia. Porque a neurologia não é só cérebro, você tem toda uma neurologia. Por exemplo, você sabia que você tem neurônios no seu cérebro, você tem neurônios no seu coração e você tem neurônios no seu intestino. Você não sabia disso? Então, nós poderíamos dizer que só aqui nós temos 3 estruturas cerebrais, sendo que a estrutura do cérebro, que fica na nossa cabeça, esse cérebro, ele é dividido em 3 partes. Ele tem uma estrutura muito primitiva dentro dessa neurologia do N da PNL. O nosso cérebro é dividido em 3 partes, que foi evolutivamente sendo colocadas, acopladas uma em cima da outra. A primeira estrutura é como se fosse isso aqui, ó, um punho. Essa estrutura é conhecida como cérebro reptiliano. Esse cérebro reptiliano, ele cuida das funções de sobrevivência, é ele que cuida de como dos batimentos cardíacos, é ele que cuida da minha respiração, da minha digestão, de que meus órgãos todos funcionem para que me mantenha vivo, e ele também funciona dentro da área de sobrevivência de espécie. Então, aqui é onde você tem o ímpeto sexual no quesito de reproduzir-se. Não fazer sexo por amor, por prazer, nada disso. É unicamente o sexo para reprodução, para que a sua espécie, a sua linhagem, se você é homem, a mulher que vai dar o filho, essa linhagem, homem e mulher, tenha uma continuidade quando você deixar essa vida, esse planeta, enfim, quando você morrer. E essa estrutura do cérebro, ela também tem uma coisa que é muito importante para nós aqui, para nós começarmos a entender como nós funcionamos rumo ao nosso tema de hoje, que é programando o nosso cérebro, a nossa mente, para que eu obtenha sucesso em qualquer área. Como assim, Chart, em qualquer área? Pode ser na sua área empresarial, na sua carreira, na sua saúde, nas suas finanças, de como você ganha dinheiro e você pode ganhar mais dinheiro, nos seus relacionamentos, no seu quesito social, na sua espiritualidade, não importa onde. Em qualquer área que você desejar, você vai poder ter sucesso, desde que você saiba como usar esse cérebro. Então, para que a gente saiba usar esse hardware, eu tenho que entender o que tem nesse hardware. E é isso que eu estou te mostrando. Então, uma das coisas que é importante nós sabermos dessa primeira estrutura cerebral, que é o cérebro reptiliano, é que ele tem uma função das forças, que a gente chama assim, as forças gêmeas, dor e prazer. É ele que faz você lutar ou você fugir. Luta ou fuga, dor ou prazer.
Então, esse cérebro, essa estrutura cerebral, é ela que praticamente ele diz se você vai avançar, se você vai lutar sobre algo que você quer, porque você vê que é possível, ou se o perigo é muito grande, você vai ter duas outras opções que é dentro da mesma, a fuga. A fuga acontece de duas formas e é processada por essa questão do nosso cérebro. A primeira delas, a fuga, onde você realmente foge, você sai correndo. A outra estrutura de fuga é quando você fica paralisado. Você não sabe o que fazer, você não sabe. Você simplesmente entra em pane, dá um bug no teu sistema e você fica lá paralisado. Isso pode acontecer desde quando uma pessoa tem uma fobia para uma baratinha, um inseto, uma aranhazinha, alguma coisa assim, que ela entra em pânico, ela vê isso. Por exemplo, eu tenho meu irmão, ele é 2 anos mais velho que eu, ele se vê um rato, ele fica desesperado. Eu nunca vi alguém ficar tão desesperado a ponto de subir em cima da mesa por causa que tem um ratinho no chão correndo. Eu já pego ele pelo rabo e acabo com o bichinho. Charlton é um assassino de rato. Eu sou mesmo. Ok, pode me acusar. Tá? Então, assim, note, somos irmãos, ele é mais velho e temos reações diferentes a respeito de uma mesma estrutura. Por quê? Porque o meu cérebro reptiliano ataca. Ele é de ataque, ele é de agir, resolver, faz. O dele, nesse caso, ele é um grande empreendedor, tudo mais, mas nesse caso específico, o cérebro dele o paralisa. Ele entra em pânico, ele não sabe o que fazer, ele não sabe como resolver, porque dá um bug no sistema cerebral dele. Então, quando a gente entende que nós temos uma estrutura que nos faz ou agir, ou recuar, ou fugir, e você age por duas coisas, que está mesmo dentro dessa estrutura cerebral. Ou para obter prazer, ou você age para evitar a dor. Você foge ou para obter prazer, ou para evitar a dor. São os gêmeos, note, luta ou fuga, ou dor e prazer. Então, quando você começa a entender esse mecanismo neurológico, você começa já a saber, bom, então eu tenho esse sistema, esse hardware que funciona nessa estrutura, e aqui eu já estou falando assim, o hardware é o cérebro reptiliano, o sistema, porque todo hardware, todo celular, todo computador, toda a mecânica, tudo que é hardware, ele tem que ter um sistema para funcionar. Porque se o sistema, por exemplo, um iPhone tem o sistema iOS, o Samsung, por exemplo, tem um sistema que não é o iOS. Esse sistema iOS não funciona no Samsung, só funciona com os produtos da Apple. O Samsung, ele usa o Android, o sistema Android. Então, esse sistema é que vai fazer com que esse hardware tenha determinadas funcionalidades. No caso do cérebro reptiliano, as funcionalidades dele, o software dele, é esse que eu acabei de te dizer. Teria outras coisinhas mais, mas não é interessante para a aula de hoje aqui. Acima dessa estrutura cerebral, se acoplou uma outra estrutura que é chamada de sistema límbico. É onde aí você tem a sua glândula pineal, é onde você tem a conexão com o todo, porque é ela que conecta você, essa estrutura do sistema límbico, ela conecta ao cérebro reptiliano e conecta você com as funções que a gente chama de funções superiores do nosso neocórtex, do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo. Agora, esse é o hardware do sistema límbico. Qual é o software do sistema límbico?
o sistema límbico processa as emoções. Ela é onde você ama ou odeia, fica triste ou fica alegre. Toda e qualquer emoção é processada dentro do sistema límbico. O software do sistema límbico, ele é o software que cuida das emoções, dos sentimentos. É ali onde é processado todos os sentimentos. Então, é aqui, nessa parte, onde nós precisamos ter o domínio das emoções, para que você, então, tendo o domínio das emoções, você possa agir, você possa se motivar, você pode se tornar mais disciplinado, você pode se tornar mais proativo, você pode se tornar mais assertivo, você pode ser uma pessoa onde você muda os seus hábitos e tudo mais. Aqui, então, nós temos uma estrutura bem profunda de sistema. E aí nós temos o nosso cérebro, o neocórtex, que é como se fosse um capacete, que a gente chama de massa cinzenta, mas, na verdade, ela é uma massa meia rosinha, e é onde você tem todas aquelas curvaturas e fissuras que existem, e é onde são dois hemisférios. Temos o hemisfério direito e nós temos o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo, o software do hemisfério esquerdo é o software do detalhe, é o software do cálculo, da lógica, do raciocínio lógico, tudo ordenado, tudo com tempo, ele é temporal, ele é específico, é ele que cuida das especificidades. Esse software, ele só consegue ver dentro de uma floresta, ele só consegue ver árvore, uma por uma. Ele não consegue ver o todo de árvores. Já o hemisfério direito, o software que processa esse hardware direito do nosso cérebro, do nosso neocórtex, ele é ilógico, irracional, extremamente criativo, lúdico. Ele é o software do geral, ele não consegue ver o específico. Ele olha e vê uma floresta, ele vê um monte de árvore, mas ele não consegue definir que árvores são. Ele sabe que existe uma floresta. Então, ele é criativo, ele é voltado para o futuro, ele é voltado para as tradições, para os costumes, para a ética, para as questões morais, para as questões de justiça. Então, essa é a funcionalidade do sistema cerebral direito. O esquerdo, ele é o fazedor, o pensante, o executor, é ele que cuida de toda essa estrutura, de toda essa dinâmica que faz, então, esse meu hardware funcionar. Então, nós temos aqui, vamos lá, vamos desenhar aqui. Nós temos uma estrutura que seria mais ou menos isso. Aqui, você tem o sistema límbico, e então você tem o neocórtex, e aqui assim, nós temos o nosso cérebro reptiliano, o límbico e os hemisférios direito e hemisfério esquerdo. Ok? Então, nós temos essa divisão, aonde isso aqui está ligado no quê? Na neurologia, na nossa neurologia, na nossa estrutura neurológica de programação neurolinguística.